aí pessoal da CIA, da nossa família, tudo bem com você? Espero que sim, e espero que esses próximos minutos sejam importantes aí para a sua vida. A gente fica muito feliz de ter esse estudo aqui da Escola Sabatina, ainda que seja breve, ainda que seja resumido, mas que a gente possa aproveitar numa troca, você aí, a gente aqui, realmente aprendendo um pouco mais de Deus também por esse formato, desses vídeos e desses estudos que a gente tem feito. Hoje eu estou acompanhado aqui, na minha opinião, da melhor companhia que poderia ter, da minha digníssima, maravilhosa esposa, Marina. Quer dar um oi pessoal aí? Chavequeiro. Oi pessoal, muito obrigada por assistirem o nosso programa da lição da Escola Sabatina. Eu acho que a gente sempre tem como aprender uns dos outros e é legal estar aqui com você. É um outro cenário, né? Tá joia. Gente, é o seguinte, nós estamos no segundo trimestre do ano de 2018 e o tema dessa lição, você já deve estar um pouco familiarizado, é a preparação para o tempo do fim. Isso é bastante importante para a nossa identidade adventista, e não só adventista, mas também cristã. Afinal, o cristianismo tem um compromisso com a Bíblia e esses temas proféticos, escatológicos, o que é escatológico? Quando fala a respeito do fim dos tempos, do fim das coisas, tem bastante referência bíblica, está em várias partes da Bíblia. E é interessante a gente poder estudar isso. Acho que é importante, acho que é bacana. Esse já seria o segundo tema que nós estamos vendo aqui. Na realidade, o título do segundo tema do estudo dessa semana é sobre Daniel e o tempo do fim. Eu tenho certeza que você, que talvez já tenha um pouco de familiaridade com isso, já estudou, já ouviu falar bastante a respeito de Daniel, a respeito das suas profecias, a respeito de todo o conteúdo do livro. Mas eu achei bem interessante, e vou até ler aqui, Marina, um negócio para a gente começar, a perspectiva que o autor da lição trouxe falando sobre Daniel e sobre o tempo do fim. Diferentemente do que geralmente a gente vê, que é toda aquela especulação, aquele estudo profético em relação às datas, aos símbolos, a princípio, uma vez que nós estamos no começo dos estudos, o autor trouxe uma abordagem muito mais em relação à pessoa de Daniel, e não necessariamente aos ensinamentos, às informações, ao conteúdo teológico, ainda que isso seja um conteúdo teológico, mas a pessoa de Daniel. Eu queria, já que é o fim dos tempos, gostaria de começar pelo fim, pegando aqui um texto da lição de sexta-feira, que diz assim, olha: embora tenhamos a tendência de examinar o livro de Daniel no contexto da ascensão e queda das nações, do juízo e da libertação final do povo de Deus no tempo de angústia, nesta semana vimos que esse livro também pode, por meio de exemplos, então testemunho pessoal, preparar-nos individualmente, ou como comunidade também, para provações e perseguições sempre que elas surgirem. Nesse sentido, essas histórias nos apresentam mensagens de vital importância para os últimos dias. Afinal, por mais que seja importante conhecer a marca da besta, o tempo de angústia, a perseguição futura, aqueles conceitos mais padrões de profecia, se não tivermos a experiência com Deus, todo esse conhecimento somente nos condenará. Mais do que qualquer outra coisa, precisamos da experiência do novo nascimento, que Daniel e os outros tiveram, incluindo Nabucodonosor. Então eu achei bem interessante, mais do que todo o conhecimento teórico e profético sobre tudo que pode acontecer, aquilo que é importante é o relacionamento com Deus. E o autor da lição diz: Daniel é um bom exemplo para isso, para todos os dias. Daniel realmente é um bom exemplo de fé, de relacionamento com Deus, meio que para todos os tempos, para todas as épocas, incluindo o nosso tempo, que é o fim dos tempos. O que você acha? Quando a gente pensa em personagens bíblicos, a gente geralmente os coloca no contexto em que eles viveram, e que isso é corretíssimo. A gente não pode fazer esse anacronismo, né? Trazer para os nossos tempos sem traduzir o que isso significa. Mas Daniel é um bom exemplo do que a gente poderia ver até em nossos dias. Ele, começando a história dele, como ela é narrada na Bíblia, no capítulo 1 de Daniel, a gente vê que era ou um nobre ou da corte do rei lá em Jerusalém. E ele foi levado para a Babilônia muito cedo, ele era jovem e ele tinha amigos, e esses amigos foram junto com ele. Quando ele chegou na corte, a Bíblia diz com essas palavras: Daniel decidiu
não se contaminar. Quando a gente pensa, bom, contaminar, tá, o que ele vai, né? O que vai acontecer ali? Eles comiam comidas do rei e tal, mas à primeira vista nada demais. E quando eu falo que Daniel é um exemplo pra gente, é justamente a fidelidade dele para com Deus. Não é só o não se contaminar como uma atitude ritualística, também não é o não se contaminar por se achar melhor, e também não é o não contaminar-se por algum motivo de eu ser mais santo, mas é o simples relacionamento com Deus. Eu prezo pelo meu Deus, eu amo o meu Deus e eu quero ficar sempre junto com ele, assim como o Gabriel fica comigo e é fiel a mim porque ele me ama. Daniel foi fiel a Deus porque ele ama a Deus, ele amava a Deus. Então é um bom exemplo de fidelidade. Outra coisa que a gente percebe no livro de Daniel é uma curiosidade, mas demonstra muito do que ele foi e da identidade de filho de Deus que ele preservou. Quando a gente lê o nome Daniel, os nomes foram alterados, eles receberam nomes babilônicos, mas em nenhum momento a Bíblia, o livro de Daniel, mostra ou retrata ele como o babilônico, como aquele que se adaptou à cultura no sentido de deixou a cultura tomar conta das minhas crenças e dos meus princípios. Ele aprendeu a língua, ele aprendeu as tradições, aprendeu a cultura, mas ele nunca abriu mão dos princípios dele. E eu acho que isso é um dos principais valores que a gente pode e deve ter hoje. Você está na sua cultura, no seu contexto, com as suas compreensões do que é a cultura, ou são as pessoas ao seu redor. Mas a sua crença é atemporal, ela não muda e ela não depende de nada. É você e o seu Deus, e é uma unidade fechada, ninguém mexe. Eu entendi. É bem legal o que você falou. Na realidade, a lição ao longo da semana, e esse vídeo é mais para te despertar o interesse de ter acesso a isso, ela trouxe vários exemplos de virtudes de Daniel ao longo de cada relato ali que tem no livro, né? Esse primeiro que você falou no capítulo 1 exalta bastante essa questão da fidelidade de Daniel naquele assunto da alimentação, de manter os princípios. Depois eles são avaliados e acabam sendo considerados mais saudáveis do que os outros. Porque Deus abençoou-os pela fidelidade. Claro. E um outro ponto interessante é no capítulo 2 também. O capítulo 2 é muito conhecido e tenho certeza que você, que já acompanha aí a identidade adventista há um bom tempo, já ouviu falar da famosa estátua de Nabucodonosor, cabeça de ouro, peito disso, enfim, a gente conhece bastante a respeito disso. Uma profecia bonita e importante, mostrando que Deus está no controle da história, que Ele vai resolver todos os problemas do mundo. Mas a lição exalta uma característica que geralmente nós não valorizamos tanto nessa história, que é a humildade. A gente fala bastante de morte para o eu, de deixar a identidade de Cristo se revelar dentro de nós, e talvez esse seja o caminho, ou a humildade seja a porta de entrada para essa identidade de Cristo, tomar conta e matar o nosso eu e na realidade resgatar o verdadeiro eu, né? que é ter a identidade de Cristo dentro de nós. Mas é curioso porque a história diz o seguinte, que todos os profetas e sábios e religiosos, e, enfim, a corte ali de Nabucodonosor não tinha condições de interpretar o sonho dele. E eles olham para si mesmos e falam, nós não temos condições para interpretar e para fazer isso que você pede. E Daniel consegue. E talvez na nossa compreensão cristã de nós somos fortes, nós somos poderosos, às vezes as pessoas olham e falam, poxa, tá vendo como Daniel era melhor do que todos os outros. Mas o que a lição exalta é que a Bíblia mostra o seguinte, que Daniel não caiu no mesmo erro das pessoas de olhar e falarem, eu consigo ou eu não consigo, mas ele disse o seguinte, Deus consegue, e eu tenho um relacionamento com Deus, e por meio do que Deus pode fazer, acho que eu posso ajudar a solucionar esse problema. Então, uma segunda característica, você falou a respeito de fidelidade, certo?
também temos essa característica de humildade, e a lição exalta uma outra característica. Eu vou pedir para você falar um pouco a respeito disso, que é na história de Daniel na Cova dos Leões, uma história que todo mundo sabe, até as crianças já sabem de cor. Como é que a gente pode usar como referência um pouco desse exemplo de fé e de confiança de Daniel naquela situação? Não precisa explicar a história toda, é claro, mas essa questão da fé e da confiança de Daniel como um exemplo para a gente hoje em dia. A história de Daniel na Cova dos Leões já aconteceu num tempo bem mais avançado. Daniel já não era mais jovem e o rei também não era mais Nabucodonosor, era o rei Dario. E outro contexto, o rei Dario tinha uma amizade muito próxima com Daniel até. Então, quando aconteceu tudo aquilo, ele ficou triste. Só para você que talvez não saiba, algumas pessoas da corte foram falar com o rei Dario e ficaram incomodadas com essa questão de pessoas adorarem outros deuses, ou o Deus de Israel, por exemplo. Para criar uma armadilha, eles falaram: por 30 dias ninguém pode adorar ninguém e pedir nada a ninguém fora ao rei. E Dario, por uma questão de ego que foi lá para cima, se deixou tentar e assinou aquele contrato. E depois que aquele contrato fosse assinado e selado, ninguém poderia mais mudar aquilo, nem o próprio rei Dario. Então, quando Dario se deu conta que Daniel orava 3 vezes por dia, ou seja, seriam 90 orações que ele não faria, ele ficou triste. Ele ficou triste mesmo. E quando os soldados escortam Daniel para a Cova de Leões, Dario ainda fala para ele: Daniel, eu espero, ou tomara que o teu Deus, o Deus vivo, te livre dessa. Porque não estava mais na alçada dele, não estava mais ao alcance dele. E Daniel sabia que a única pessoa que poderia salvá-lo é realmente o Deus vivo, o Deus que ele serviu por tantos anos. E é incrível, porque ele vai e a Bíblia não nos dá a entender que ele lutou contra, que ele fez alguma coisa, mas ele foi e Deus o livrou dessa situação. Chegando Dario correndo no outro dia de manhã, achando que Daniel estava morto, ele já veio com uma voz a Bíblia nos fala isso, com uma voz de tristeza, uma voz quase como de choro. Daniel, será que o teu Deus te livrou? Será que o teu Deus conseguiu te livrar, te salvar dessa? E Daniel responde, e eu imagino um sorriso na cara de Dario. Cara, incrível! Salvou de leões famintos, sabe? E essa fidelidade de Daniel, essa confiança profunda de Daniel, de ir para onde for, de enfrentar leões, de enfrentar todo tipo de ameaças políticas e de reis que falam que ele não pode adorar isso e aquilo. É incrível, incrível. Tanto que ele confia tanto que quando ele escreve as profecias mais pra frente, Deus fala as coisas para ele, revela, mas ele não explica o contexto. E Daniel quer saber um pouco mais, quer entender mais, e ele, quando entende um pouco mais disso, fica profundamente abalado. Ele fica triste, fica quase em depressão, mas ele se reergue disso confiando em Deus, porque Deus tem o controle de tudo. Então não está, mais uma vez, não está na minha alçada, está nas mãos de Deus, e é isso que eu preciso saber, é isso que importa. Eu estou nas mãos dele. Que legal, Então assim, a lição exalta algumas características que mostram que Daniel é um exemplo para nós e na realidade um exemplo para todas as pessoas em todos os tempos. Confiança em Deus, fidelidade, fé, humildade, sabedoria e tantas outras que a gente poderia listar. E aí você pode se perguntar, mas o que isso tem a ver necessariamente com o tempo do fim? E talvez o principal contexto ou o principal argumento é o seguinte: tudo isso que Daniel viveu e deixou como exemplo foi num contexto onde a adoração a Deus, onde a existência do povo de Deus, onde o cumprimento das promessas que Deus havia feito, parece que tudo isso estava em xeque.
tudo isso talvez pudesse não existir mais. Tudo isso era um tempo ali de destruição do povo e todas essas coisas. Mas mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à dificuldade, ele foi fiel, ele foi firme e cumpriu todos esse compromisso que a gente tem com Deus de tentarmos ser pessoas boas, de tentarmos viver as virtudes de Deus. Quando nós entendemos que estamos no tempo do fim, acredito que nas próximas lições elas vão trazer mais embasamento teórico a respeito disso, o cenário é parecido. Relacionamentos cada vez mais contaminados pelo pecado, a própria existência física da Terra também em xeque, a gente vê isso em matérias científicas e tantas outras coisas, não vai ter água, o sol está muito forte, nossa, e tem muito pano para manga, né? Tenho certeza que você sabe bastante dessas coisas. Um cenário cada vez mais caótico, um cenário cada vez mais difícil. Contudo, ainda que seja assim, como Daniel, que viveu num cenário parecido e passou por diversas dificuldades, se manteve fiel aos princípios de Deus. Nós devemos nos manter fiéis também aos princípios de Deus. Não para garantir apenas um lugar no céu, não para nos considerarmos bons ou eu estou ok diante de Deus. Mas a lição mostra exatamente para quê, e eu acho isso bacana, quando ela mostra que no livro de Daniel não tem somente as virtudes dele, mas também tem um outro personagem que é muito forte, que é Nabucodonosor. E é interessante como o texto apresenta que por meio do relacionamento com Daniel e por meio do testemunho de quem Daniel era, em meio ao caos, em meio à confusão, em meio a uma adoração que estava em xeque em relação a Deus, Daniel conseguiu testemunhar a ponto de Nabucodonosor ser alguém que conheceu a Deus, ser alguém que teve um processo, aparentemente, de conversão a Deus, e ser alguém que teve acesso a uma realidade, a uma revelação que ele não tinha antes, porque ele só passou a ter depois que esteve em contato com o servo de Deus. E para isso, eu queria terminar colocando aqui um verso, Daniel capítulo 2, versículo 47, no qual Nabucodonosor fala com Daniel, e diz assim, olha, disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Por que nós devemos ter esses princípios no tempo do fim? Simplesmente para sermos melhores do que os outros? Não, mas que por meio da nossa vida a gente possa revelar a Deus, assim como Daniel revelou a Deus para Nabucodonosor. Que por meio da nossa comunidade, que por meio da tua vida, da minha vida, nós possamos realmente mostrar que Deus existe, que mesmo em meio ao caos, Ele é real. E nós que falamos muito a respeito do reino de Deus, né? Se Ele é o nosso rei, se Ele é aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é o Senhor da nossa vida, quanto mais perto estivermos do encontro físico com Ele, do encontro cósmico, do encontro pleno, melhor ainda e mais enfaticamente, com mais energia, nós temos que viver os seus princípios. Por isso, se é o tempo do fim, não temos que ter medo que tudo vai acabar, mas temos que ficar felizes, porque Ele está voltando, Ele está chegando e muitas transformações vão ser feitas. Não sei se você quer dar um recado final aí pra galera. É isso aí, sendo fiel a Deus e sendo porta-voz dele, né? Como a gente foi chamado para ser. Isso aí, fiquem com Deus. Fiquem com Deus, pessoal. Obrigado. E é isso. Como Daniel, temos uma vida abençoada para abençoar os outros. Fiquem com Deus.